A gente fala sobre ciúme. O pessoal tá animado aqui hoje, né, Solange? Tá animado. Mas a gente tá falando de ciúmes, que muitas vezes tira o ânimo de qualquer um, né? Chega a ser até doentio. Então a psicóloga Josiane Souza tá tirando nossas dúvidas. Muita gente tá perguntando como que eu faço para adquirir esse livro, porque hoje, quem participar ao vivo, pelo telefone, a gente tá anotando todos os contatos, vai fazer esse sorteio no final do programa. Mas tem todos os contatos da Josiane aqui, que lá você pode encontrar até o livro mesmo sobre amor próprio, que a gente precisa o tempo todo ficar de olho nisso, Solange, porque o mais importante é a gente se amar, né, que a gente tá aprendendo com ela. E né, quando a gente se ama, a gente se cuida e cuida do futuro também. E a gente vai levar um papo sério agora. O que você anda acumulando para o seu futuro? É difícil pensar em todos os nossos sonhos para a vida, né? Mas quando a gente transforma os nossos sonhos em planos, mas aí com meta, com objetivos, o futuro vai criando forma. E você tem muitas possibilidades de caminhos para seguir. E é por isso que as escolhas precisam ser feitas com consciência. Que tal, por exemplo, começar a fazer as escolhas de acordo com seus sonhos e os seus objetivos? A Faculdade ETEP ajuda você a acumular bagagem para a vida toda. E agora com incentivo a mais. Bolsas de até 100% para todos os cursos. Isso mesmo, bolsa de até 100% para todos os cursos de graduação. E você pode conhecer o regulamento completo no site. Entra lá, etep.edu.br e começar a escrever uma nova história para o seu futuro com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Vestibular ETEP 2018, quem faz se projeta, quem se projeta se ama, viu, Luquinha? Com certeza, né, Sol? O amor próprio é super importante. Só comentar com vocês, a Janaína de Taubaté estava falando aqui, Sol, que o marido dela tem muitos ciúmes. E qual é o problema? Ele bebe e sempre tem muita briga. Então a gente já tenta ajudar você, Janaína, como resolver essa situação, porque tem uma pessoa ao vivo. Aliás, os homens estão em peso hoje, né? Eu amo, acabei de falar para ele no intervalo, parabéns aos homens que estão abrindo o coração quando as coisas lidam com esse sentimento aqui. A gente vai conversar com o Reginaldo dos Santos. Boa tarde, Reginaldo. Você tem ciúme ou tem pessoas que são ciúmes? Boa tarde, doutora Janaína. Josiane, perdão. Boa tarde. Diga lá, qual é a sua história, Reginaldo? Olha, com relação a ciúmes, eu e a minha esposa nos damos muito bem, mas porém, eu tenho um amigo que tem um ciúme doentio da esposa. Chega até por conta de roupa, por conta de coisas assim que não tem nada a ver, chegam a tomar uma posição assim que de quase agredir. E não é só com a esposa, às vezes com os próprios parentes e amigos também. O que faz quando isso se torna doentio? Porque eu acho que isso se tornou doentio para ele. Ah, muito legal. Ele se preocupando com um amigo, Josi. É que as coisas não acontecem da noite para o dia. O que eu estava falando agora há pouco, que a gente vai passando por cima dos pequenos incômodos e chega a esse ponto, né? De quase chegar aí na violência física. Por quê? Foi ignorando, como você falou muito bem na reflexão, o outro só faz o que eu permito. Então, ela também tem uma responsabilidade aí, porque foi ignorando muita coisa, né? Foi cedendo. Faltou impor desde o início, né? Porque agora ele aí já está indo muito mais para uma vertente de uma possessividade, não só de um ciúmes, de querer controlar tudo, né? Então, nesse caso, eu aconselho ela a aprender com amor próprio a se impor, né? Porque às vezes a gente tem tanto medo de perder o outro que a gente se sujeita. E quando a gente fala assim, impor não é confrontar, não. É se posicionar. É se posicionar. O outro só faz o que eu estou permitindo. Então, ela está sendo permissiva a este comportamento dele. Entendi. Talvez pelo medo de perder. Então, Rê, a minha sugestão, não sei se vai funcionar ou não, né, se a Josi concorda ou não, é você passar essa dica para ela, para que ela se posicione em relação ao marido. E no caso dele, se não melhorar, procurar uma ajuda, buscar né? ajuda, entender por que ele está tão assim. Tá ok. Rê, muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada mesmo. A gente faz o programa com vocês. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. Luquinha. Só a gente recebeu da Andressa Flávia um depoimento no WhatsApp, contando um pouquinho a história dela com um parceiro antigo, como que era muito ciumento. Em uma época muito traumática e difícil da minha vida, em que eu me sentia insegura e incapaz e muitas vezes incompleta, eu me relacionei com um homem em que eu não podia sair com minhas amigas, eu não podia sair com os meus amigos e não podia conversar sobre sexualidade com outros homens, que ele perseguia esses homens e diziam que esse assunto só cabia a mim e a ele. Por exemplo, eu não podia discutir nenhuma pauta desse assunto. A ex-namorada dele dormia na casa dele porque era afilhada de sua mãe, no caso da minha sogra. Mas se eu mantesse contato com algum dos meus ex-namorados, eu era chamada das piores coisas horríveis que vocês podem imaginar. E eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso.
E nós não devemos nos submeter a isso porque não é normal, não é algo que você deve levar para sua vida. Submeter jamais, né? Mas quando você tem medo de perder, quando você é dependente da relação, você não percebe o quanto você vai se perdendo, né? Perde você para não perder o outro. Esse é um grande erro, né? Porque, de novo, ela foi cedendo ali, bom, eu não podia, mas ele podia. Por que ele podia e ela não podia? Porque ela acabava cedendo às investidas, às imposições dele. Exatamente. A gente tem muita questão em relação à violência aqui do ciúme. A gente vai fazer um outro programa baseado na violência, porque tem bastante gente, viu, Josi, se permitindo a esse tipo de violência física, verbal, o que acaba destruindo os relacionamentos, viu, Luquinha? Bom, Solange, uma situação difícil, porque seguem hoje as buscas pelos 145 desaparecidos após um terremoto de magnitude 6,4 sacudir Taiwan ontem e deixar mortos e feridos. Mais de 200 pessoas já foram resgatadas dos escombros, mas ainda tem esse grande número que está desaparecido, Solange. É uma tragédia, né, Luquinha? Deus permita que essas 145 pessoas sejam encontradas com vida, porque a gente sempre vê esses milagres acontecerem, né, Luquinha? Vamos esperar com o coração voltado a essa energia mesmo, né, Solange? Esperar o melhor de Deus. Bom, a gente vai conversar com vocês no próximo bloco mais sobre ciúmes, mas o que é gostoso e a gente ama muito é receber o carinho de vocês. Esse é o Reginaldo. É o Reginaldo? Oi, meu nome é Reginaldo, de São José dos Campos. Agradeço a informação e parabéns, o programa é excelente. Parabéns mesmo. Toda vez que te vejo, eu te quero mais.